Meus irmãos, nós estamos desde sexta-feira à noite na nossa sexta conferência Betel de Teologia. Como você pode ver, nós temos meditado e aprendido sobre o livro de Apocalipse de João, como esse livro, parte integral das Escrituras Sagradas, é uma palavra de Deus para a igreja, em especial para consolar e encorajar a igreja, palavra de alento, de ânimo para o povo de Deus. Está conosco o pastor Leandro Peixoto, mas antes de chamá-lo, eu só quero brevemente divulgar a próxima conferência. Essa não acabou, mas já temos a próxima. No ano que vem, você já sabe o que você vai fazer, de 29 de novembro a 1º de dezembro. Você vai estar na 7ª Conferência Betel de Teologia. Vai estar conosco o doutor Marcus Eberlin. O doutor Marcus Eberlin, ele é um cientista cristão, ele é diretor do Centro para Design Inteligente e também do Discovery Mackenzie, dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ele vai estar conosco no ano que vem. Eu resumi o tema que ele passou, mas o enfoque do tema está ali. Ele vai trabalhar na perspectiva de um cientista cristão sobre a supremacia da existência de Deus e a irracionalidade do evolucionismo, mostrando que, como um cristão, mesmo partindo da ciência, lembre-se, o cristão crê que Deus escreveu o livro da ciência. Deus escreveu 2 livros, a revelação especial e a revelação geral. O universo é um livro escrito por Deus. E Deus mandou, dentro da raça humana, uma parte dessa raça, que a gente chama de cientista, ler esse livro, o livro da ciência. E esse é um irmão nosso que tem se empreendido por essa área, vai estar conosco no ano que vem. Então, prepare-se, anote na sua agenda, como eu falei ontem, né, as manias dos casamentos, né, save the dates, né? Você guarda lá, anota a data lá, 27 de novembro a 1º de dezembro de 2019, você vai estar aqui conosco na 7ª conferência. Mas a 6ª conferência não acabou ainda. Eu chamo aqui à frente o pastor Leandro Peixoto. Pastor Leandro, ele pastoreia a 2ª Igreja Batista de Goiânia. Tem uma foto da família dele que ele pode mostrar para quem não estava de manhã, né? Essa é a família dele, como eu disse de manhã, apesar dele, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado nosso irmão, seu servo, sua igreja, e nós temos abençoados também pela disposição em servir do pastor Leandro. Nós temos muita gratidão de tê-lo conosco aqui, de poder passar esses dias com o irmão. Ele vai voltar com certeza, né? Deus permitindo, esse é o nosso desejo, né? Já estou até vendo a data, então, não é uma hipótese, tem data. Aqui, né, assim, vamos marcar, coisa de carioca é assim, né? Vamos marcar, não marca nunca, né? Não, aqui eu marco a data. Mas é uma alegria. E o meu desejo e oração é que nós, todos nós, começando pelo pregador, mas passando por cada um dos ouvintes que é aqui, todos nós, sejamos edificados e conformados à imagem do Filho de Deus, mediante a palavra de Deus, que é instrumento do Espírito. Esse é o nosso desejo, deve ser a nossa oração também. Deus possa nos abençoar nesse último encontro dessa conferência, porque depois ele deve mais 22 mensagens sobre Apocalipse, que ele virá outra oportunidade para entregar. Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Então, Deus permitindo, eu estarei de volta na última semana de março para pregar, acho que na associação, aqui, e no aniversário da unidade 2 da Betel, a Igreja Batista do Jardim Botânico, no aniversário. Jardim Botânico, e parece-me que lá ele só tem o culto agora pela manhã, e aí se o arcebispo da Zona Sul me liberar, eu quero pregar aqui à noite, no dia, se não me engano, é 31 de março, Deus permitindo, a gente vai estar junto. E eu quero, assim, parabenizar os irmãos de coração, ver a igreja tão viva e alegre. Parabéns, pastor. Parabéns a você e a toda a sua equipe, ao David, esse povo do louvor tão maravilhoso. Eu vou querer todas essas partituras, né? E eu louvo a Deus, irmãos. Os irmãos estão de parabéns. Graças a Deus por isso. Eu saio daqui com uma queixa. Eu não gostei do hotel que você me pôs. Eles não têm nem rabanada no café da manhã. Minha queixa é essa. Não tinha rabanada. Eu saio do Rio sem comer rabanada. Isso é um negócio impressionante. Não sei nem se eu consigo pregar.
Viu? E lá em Goiânia eu brincava, e chegou um carioca lá e eu brincando, falei, olha, eu quero comer rocambole. Eu chamava rabanada de rocambole. Aí eu aprendi que rabanada é rabanada, não é rocambole. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse 21, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. E eu quero pensar com você hoje à noite sobre o novo mundo do Apocalipse. O novo mundo do Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: venham, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a palavra do Senhor, amém. Imagine-se no cinema, assistindo a um bom filme. E o filme acabou, e acabou de uma forma chocante. Foi mais ou menos assim. Eu quero que você leia comigo o final do filme. Eu vou ler para vocês uma sinopse do fim do filme. O fim do filme está descrito em Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Quem? Os inimigos de Deus. Nós falamos de 2 deles hoje de manhã, as 2 bestas. Então, não encontraram lugar para se esconder. O diabo, que é o dragão, do capítulo 12, a besta, o falso profeta, a Babilônia, e todos os que têm a marca da besta. Foi desses que João veio falando. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fim. E aí começa a subir aquelas letras dos créditos do filme. O filme acabou, as luzes estão apagadas, o letreiro subindo na tela, e você não consegue sair do lugar. Tem um suspense no ar. Você fica ali como
Todo filme da Marvel, quando termina, eu levanto para ir embora, meu filho fala, não, pai, calma, tem mais. Eu falei, mais? As letras subindo. E aí você fica pensando, e agora? O que vem a seguir? Acabou e pronto. E o juízo final? Sim, o juízo final já aconteceu, ele era realmente devido. Os inimigos do Cordeiro, os inimigos da igreja foram julgados, lançados no lago de fogo. Os remidos, os que têm seus nomes escritos no livro da vida, já estão na festa das bodas do Cordeiro. Mas será só isso? Eu queria saber como esses que estão agora no novo céu, na nova terra, como é a vida lá? Né? Porque você não se contenta apenas com o julgamento. O Apocalipse poderia muito bem terminar ali, no julgamento dos inimigos de Deus, mas a nossa esperança não está no que Deus fará contra os inimigos de Deus. A nossa esperança está no que Deus preparou para o povo de Deus. Então, com os olhos ainda estatelados, grudados na tela, a mente cheia de interrogações, de repente a tela do cinema se divide ao meio, de um lado continua subindo os créditos, e do outro começam a aparecer imagens do mundo por vir. Cenas do próximo capítulo, do próximo filme. Eu digo isso porque o que nós temos agora no Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, são essas cenas do céu. O capítulo 20 do Apocalipse inaugurou a 7ª e última sessão do livro. E o capítulo 20 poderia muito bem ser uma conclusão, é o fim de todas as coisas. E quem quiser saber como é o céu, quem viver verá, né? Poderia ser muito bem assim, mas não, João, inspirado por Deus, se preocupa em apresentar para nós algumas imagens do que nos aguarda em Cristo Jesus. Aquelas bênçãos celestiais com as quais nós já estamos e fomos abençoados em Cristo, das quais Paulo fala em Efésios. O paraíso perdido está agora restaurado. As moradas que o Senhor Jesus foi preparar para os seus filhos, para os filhos de Deus, já estão prontas. O homem caído está agora glorificado, o projeto de Deus triunfou. Nós somos mais do que vencedores. Então, com os olhos fixos nessa história, que vem depois da história, porque o que nós temos aqui em Apocalipse 21 e também o 22 é a história depois da história. Nós vamos ver aqui o novo mundo. Que novo mundo é esse? O novo mundo do Apocalipse. Então, venha comigo e veja o que nos aguarda. O novo mundo que inicia, sobre o qual inicia-se a descrição aqui no versículo 1 do capítulo 21, o novo mundo do Apocalipse traz para nós uma imagem do céu. Gente, e como é importante nós refletirmos sobre o céu. É uma pena como nós cantamos pouco sobre o céu. Parece que a gente só canta sobre o céu quando tem um velório. Eu avisto uma terra feliz. Tem cheiro de rosa de cemitério. Uma pena. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, como diz o velho e bom hino. Vocês cantam Céu, Lindo Céu aqui? Então prepara, porque no final o David, quem faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quando Samuel era pequenininho, a Isabela, eu morava em Campinas, São Paulo, eu tinha tido pânico, estava tomando Rivotril para dormir, era uma loucura a minha vida. E uma das coisas que mais me tranquilizava e me acalmava, Samuel era do tamanhozinho da Maria Jacinta, da Luísa, eu chamo ela de Maria Jacinta, e o menino é o Mar de Andrade, o Fábio é o Lampião, a esposa é a Maria Bonita. E aí eu deitava na grama da porta do prédio com eles, deitava assim no chão, literalmente, o céu, e eu punha um de cada vez em cima da minha perna, assim, empurrava eles para cima, e cantava,
Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Como isso acalmava meu coração. Até hoje eles lembram disso. A gente precisa cantar mais sobre o céu. Winston Churchill, político britânico, né, renomado mundial, ele disse que a decadência moral da Inglaterra se devia, na época dele, pasmem, abre aspas, a decadência moral da Inglaterra, na época dele, se devia, nas palavras de Winston Churchill, devido ao fato que os pregadores deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Olha que coisa. Um homem que, ao que tudo indica, morreu pagão. Apesar de talvez professar alguma forma de cristianismo não praticante. Até onde eu sei. Mas ele reconhecia que a pregação protestante do céu e do inferno produzia cidadãos mais morais e éticos. A pregação sobre o céu traz lições éticas, lições morais para a igreja e para o mundo. Por exemplo, em Mateus 6:20, Jesus fala e nos alerta dizendo que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas no céu. A visão do que teremos no céu torna-nos menos materialistas, ou deveria. Paulo diz que devemos pensar no céu para não vivermos como cidadãos desse mundo, mas como cidadãos do céu, Colossenses 3:1. Nossa pátria não é aqui, o nosso passaporte não é brasileiro, é celestial. Somos aqui apenas refugiados nesse mundo. Jesus ensinou que devemos orar com o objetivo de vermos acontecer na terra o que acontece no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu nos estimula à santidade, 2 de Pedro 3,14. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento, Romanos 8,18. O céu nos livra do medo da morte, Filipenses 1,21. Para mim, o morrer é Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é Cristo. O céu nos ensina, gente, a renunciar agora em favor de uma herança futura. Hebreus 11, de 10 a 26. E muito mais. Se vivêssemos de fato com a perspectiva do novo mundo nos olhos e com a vibração dessa grande viagem que ainda faremos. Quando eu era criança, era horrível falar em viajar, porque eu não dormia, de tão ansioso que eu ficava. E naquela época não tinha esse negócio de cinto de segurança, a gente andava de Kombi. Você sabe o que é viajar de Kombi, deitado no colchão lá atrás, parecia caixa de banana, jogada de um lado para o outro, caminhonete, ia pescar, praia de Goiânia, Rio Araguaia, e aquela, sabe, era uma maravilha, eu não dormia, ficava aquele frio na barriga, sabendo que de madrugada nós sairíamos para viajar. Mudava a minha perspectiva. Quando nós vivemos na perspectiva do céu, com esse frio na barriga, a gente vive melhor aqui e agora. Como alguém que descobre que tem uma herança de um tio desconhecido, que você nem sabia que tinha, e ele morreu trilionário, deixou para você no testamento a herança, e você fica sabendo disso e vai atrás, viaja daqui, lá nos confins da terra, num Fusca, ele estraga no meio do caminho e você diz, tranquilo, o que me aguarda. É assim a vida. Você passeia pelo tráfico de Nova Iguaçu, que isso aqui é leve. Céu, lindo céu, me aguarda, mas carioca gosta de uma buzina, toda hora eu olhando para o lado, o que está acontecendo? É tiroteio? Não, mas é a buzina, vocês gostam, pam, 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 pam. Então, a gente fica leve quando a gente pensa no céu, a vida que nos aguarda no céu. Então, eu quero convidar você para olhar comigo para esse novo mundo do Apocalipse, a fim de conhecermos o céu. Como é o céu? Quem vai morar no céu? Como será a vida no céu?
como é que alguém pode entrar no céu? São as perguntas que nós vamos responder hoje à noite. Como é o céu? A planta do céu, eu quero que você veja comigo. Quem vai morar no céu? As pessoas do céu. Como será a vida no céu? Os privilégios de quem mora no céu. E como alguém pode entrar no céu? O portal para o céu. Vamos ver sobre isso. A planta do céu, a planta do novo mundo. A primeira coisa que a gente aprende, e para muita gente isso pode ser uma surpresa, o céu não será somente o céu. Você imagina o céu talvez pensando naquele mundo de nuvens, onde anjinho pula de nuvem em nuvem. Ou talvez como o mundo dos espíritas, onde aquele grande campo de girassóis, assim, ou de flores e trigo, e aí a pessoa andando, aquela coisa... O que é o céu? Como será o céu? O céu não será só o céu. O texto diz, no verso 1, Apocalipse 21, 1, então vi um novo céu e uma nova terra. Opa! Então não é só céu, tem terra. Tem um novo céu, tem uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Opa, não vai ter Copacabana. Será? Não vai ter mar? Como assim? Que graça será o céu sem mar? Calma lá. O céu, gente, não será nas nuvens. Será o mundo todo de forma maravilhosamente restaurada. A redenção, ela não atingirá apenas os crentes e a igreja. A redenção atingirá o cosmos todo. Deus não vai criar céu novo e terra nova, mas Ele vai fazer do velho algo novo. Essa é a ideia. A palavra usada aqui no grego para descrever novo céu, nova terra, é kainos. Fala de um novo mundo. De um mundo que ficou novo. Não, a palavra grega não é neos, que fala assim, aí sim, de um novo, de um outro que nunca existiu. Não será um novo que não existia, mas um novo a partir do que já existia. Essa é a ideia. Da mesma forma que o meu corpo e o seu corpo glorificados virão a partir do nosso corpo natural. Eu vou conhecer o Fábio. O corpo do Fábio, a gente... Coitado, ele está achando que ele vai perder essa barriga. Tem gente achando que corpo glorificado tem a ver com não ter estria. Sabe por que nós vamos receber corpos glorificados? Isso aqui é outro sermão, me chama para uma série em Coríntios 15. Nós vamos receber corpos glorificados porque, primeiro, esse corpo que habita o pecado, eu grito aqui João 3,16 para você, eu recito João 3,16, e isso não comove seu coração, mas se você entrar num site pornográfico, se você assistir o Flamengo ser campeão sobre o Vasco, isso mexe com você, de alguma maneira, para o bem ou para o mal. Mas as coisas de Deus, o nosso coração continua gelado, duro, o nosso corpo não responde ao que a nossa mente sabe que é verdade, que é nobre. O bem que nós queremos, nós não conseguimos fazer, então o corpo glorificado servirá para pelo menos duas coisas. Primeiro, para nós não nos desintegrarmos diante de tamanha glória, que é a glória de Deus. E segundo lugar, o corpo vai responder com prontidão eterna aos estímulos da glória de Deus que estarão diante dos nossos olhos por toda a eternidade. Então, se o nosso corpo glorificado será a partir do nosso corpo natural, como está dito em 1 Coríntios 15, de 35 a 49, será assim também com o universo. Aliás, olha o que Jesus afirmou, Mateus 19, 28. Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, aqui se não me engano eu estou lendo na NVI, mas a Almeida, Revista e Atualizada, diz, em vez de renovado, usa a expressão
regeneração. Olha, é a mesma expressão para falar da regeneração do crente, do corpo do crente. E o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Gente, a única vez que essa expressão renovado ou regenerado aqui de Mateus 19, 28 foi usada no Novo Testamento, novamente, foi lá em Tito. Palingnésia, a palavra grega. Aparece aqui em Mateus 19, 28 e aparece em Tito. E olha como ela aparece em Tito 3, verso 5. Tito 3, verso 5. Cristo nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo. É a expressão grega. Palingenésia. Regenerou, nos fez nascer de novo, nos renovou. Pegou meu velho homem e transformou num novo homem. E é isso que ele fará com o universo. Ele pegará o velho e transformará num novo por meio do Espírito Santo. Ou seja, da mesma forma que a regeneração da nossa vida e do nosso corpo se dá a partir de quem somos e do corpo que temos, o novo céu e a nova terra, o novo mundo, será a partir do que hoje já existe. E se você quer saber se o seu cachorrinho de estimação vai para o céu, eu não vou te responder. Você vai ler o C.S. Lewis no livro chamado O Problema do Sofrimento, um capítulo em que ele trata sobre o sofrimento animal. Vale a leitura. O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, Editora Vida, o capítulo sobre o sofrimento animal. Fenomenal. Então, olha só a ideia de continuidade. Pedro diz, na carta dele, 2 de Pedro 3. Tudo que Deus criou, gente, diz Gênesis 1 e 2, tudo que Deus criou é bom, é muito bom. O pecado é que atrapalhou o mundo, ou interferiu no mundo. O que Deus precisa, portanto, fazer não é criar algo novo, inédito, mas transformar o que há de bom e muito bom que Ele já criou. Porque a coroa da criação é o homem, pensa comigo, o homem é a coroa da criação, o homem e a mulher são a coroa da criação. E quando Deus olha para o homem e para a mulher, Ele diz, muito bom o que Ele criou. E Paulo mesmo, inspirado por Deus, diz, ele vai pegar esse velho e do velho fará um novo glorificado. Não faria sentido, de onde vem a ideia de que Deus vai destruir tudo para começar algo inédito? Vem de Pedro, talvez. 2 de Pedro 3, de 10 a 13, veja comigo. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão... Qual é a expressão que está na sua Bíblia? Descobertos. A minha traz expostos. Outras versões traz queimado ou destruído, no sentido de não... Agora, essa é a ideia no grego, na palavra grega, para expostos, queimados, destruídos, no sentido de que esse púlpito se queima de forma que eu não vou ter onde me esconder atrás dele, não vai ter como eu me esconder. Por isso que a sua versão traz, às vezes, expostos, revelado, alguma coisa assim. A ideia de que não vai ter como nós fugirmos do juízo de Deus. Ninguém vai fugir do trono de Deus. Visto, portanto, continua Pedro, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. É uma linguagem apocalíptica, que a gente tem que ter cuidado com literalidade aqui. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos. Qual é a palavra grega? Kainós, e não neós. Kainós, a mesma lá de Apocalipse 21. Novo no sentido de renovado.
céus renovados, céus regenerados, digamos assim, novo céu, nova terra, cá em nós, nova terra, que ele prometeu um mundo pleno de justiça. Então, a ideia de que tudo vai ser destruído para Deus fazer algo do nada, Deus até poderia queimar tudo e fazer novo, mas no padrão do antigo. Eu até acredito nisso, para não parecer que eu não creio na Bíblia. Creio e muito. Eu creria até se me dissessem que o grande peixe foi... Jonas foi quem engoliu o grande peixe, sinceramente. Mas a ideia aqui é essa, de Deus pegar algo de bom e de muito bom que ele já fez, e que o pecado deturpou e destruiu, e ele vai transformar em algo novo. Essa linguagem de fogo, derretimento, destruição, traz imagem de juízo. As pessoas às vezes brincam: pastor, você não tem vontade de ser batizado no fogo? Eu falo: de jeito nenhum. Eu não quero receber juízo, no sentido como às vezes acontece quando a gente lê o Novo Testamento. Então veja que novos céus e nova terra serão novos em caráter, não em conteúdo necessariamente. Outro argumento que comprova isso, Romanos 8. Olha o que Paulo diz, 8, 19 a 21. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Por que ela aguardaria se ela fosse destruída e pronto? Não faz sentido, percebe? Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Veja, da mesma forma que o crente é regenerado e receberá um novo corpo, a criação será regenerada e receberá uma nova vida no sentido de perfeita, sem a decadência que a escraviza. Então, assim como os crentes aguardam a redenção, a alma aguarda a redenção, a renovação total, também a criação. E isso é maravilhoso. Tudo de bom que essa terra oferece, que Deus nos deu, será devidamente desfrutado, absorvido, e de uma forma que não será mais para nós ídolos, não será mais depravado. Outra coisa importante de se ver aqui. Deus, não vai haver separação entre o céu e a terra. O céu e a terra serão habitação de Deus e de sua igreja gloriosa. A criação redimida, nesse novo céu e nessa nova terra, será o grande templo de Deus. Como foi no jardim? O jardim era o templo de Deus. Tinha culto todo dia, na virada do dia, Adão e Eva se apresentavam diante de Deus. O mandato cultural que a gente herdou dos reformadores só faz sentido se a gente entende que essa terra e esse céu serão redimidos por Deus. Do contrário, para que ter qualquer domínio sobre a criação, para depois Deus chegar e falar: não, joga isso no lixo, vamos fazer outra coisa. E o texto diz aqui mais, ele diz, capítulo 21 de Apocalipse: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. Outra expressão importante é primeiro. Então vem um segundo, é uma sequência do mesmo, digamos. E o mar também não existia. Vou falar do mar daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que você preste atenção é o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Quem escreveu o Apocalipse? João. Quem escreveu o Evangelho de João? João. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, lá em João 1,14, a palavra grega vem de tabernáculo. Então, a tradução literal, como a gente faz com batismo, seria: Deus se fez carne e tabernáculo entre nós. Então João está dizendo que nós vamos ter Cristo
no meio do seu povo. Deus habitará conosco em Cristo. O próprio Deus estará conosco. Então a igreja glorificada, ela não vai ficar apenas no céu, lá longe, distante, mas vai passar a eternidade na terra, até porque Jesus diz em Mateus 5, verso 5, que os humildes herdarão a terra. A morada de Deus já não está longe da terra, ela está na terra. Onde Deus está é o céu. Céu é céu porque Deus está nele. Esse é o cumprimento da profecia de Abacuque, ao meu ver. Abacuque 2,14, que diz: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Será quando vier o novo céu e a nova terra. Então, se Deus habitará com eles, como está dito no verso 3 aí, o próprio Deus estará com eles, não poderá então haver qualquer contaminação no novo mundo. Deus não deixará mais o pecado entrar no novo céu e na nova terra. Como que eu sei disso? Como que a gente pode dizer isso? Aí eu volto ao mar. O mar não mais existirá. Calma, vai haver mar. O mar aqui é simbólico. Lembra de onde veio a besta? Capítulo 13, que a gente estudou hoje de manhã, ela veio de onde? Ela veio do mar, é uma linguagem simbólica. Porque no imaginário judaico e da igreja primitiva, o mar é o que separa. É símbolo do que contamina, do que ameaça a harmonia do universo. Um comentarista famoso do Apocalipse, ele disse assim: quando os hebreus pensavam no mar, eles não pensavam em castelos de areia, brisa fresca e bela paisagem. Eles não tinham pão de açúcar, essas coisas. Eu nem sei se o pão de açúcar fica do lado do mar. Olha como é que a minha geografia é boa. Mas acho que quando você passa... Como é que chama o lugar que a gente passou lá? Enseada de Botafogo, você vê o pão de açúcar ali, aquela imagem bonita, lindíssima. Então, eles não tinham essa noção. Para eles, o mar representava o mal, representava o caos primitivo que Deus havia conquistado na criação do universo. No mar, os monstros marinhos viviam. Do mar, muitos dos seus inimigos tinham vindo. Os inimigos vinham do mar, a besta veio do mar. Mas agora o mar não existe mais, não há mais qualquer selvageria, força indomável, rebelião humana, nem mal algum na nova terra. O mar também não existe mais. Significa que não há mais rebeldia, não há mais conflito, só paz por toda a eternidade. É isso que João está dizendo para nós. João está dizendo: não se preocupe mais, não virá mais besta do mar, nem existe mar. Essa é a ideia. Então nós temos aqui, nesses 3 primeiros versículos, a planta do céu. O cosmo redimido. Completamente livre do mal e Deus habitando com seu povo. Deus sendo o grande encanto do céu. Quem são as pessoas do céu? Quem vai para o céu? A gente viu a planta, mas agora vejamos quem vai. Primeiro eu quero que você veja no verso 8, quem não vai para o céu. O texto diz: os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos. Opa, alguém deve estar pensando assim: ufa, meu pecado não está aqui. Né? Está faltando um monte de pecado aqui, não está? Os beberrões, os glutões, está faltando um monte de obra da carne aqui ainda. Então quer dizer que os outros entram, esse não? Não, aqui é uma linguagem interessante também. Nós temos aqui a descrição de 8 tipos de pessoas. Nós temos aqui, na verdade, mais do que a descrição do número exato de pecados, nós temos aqui, na verdade, um perfil do pecador. O pecador não redimido não entrará no céu. E como é que a gente entende isso? Por exemplo, quem são os covardes na linguagem apocalíptica? Na linguagem de João, os covardes são aqueles que negam Jesus diante dos homens. Não é assim? Por quê?
porque não querem se comprometer com Cristo, não querem pagar o preço. Covarde é quem nega Jesus diante dos homens, e quem nega Jesus diante dos homens, o Pai os nega, o Cristo os nega diante do Pai. Quem nega Cristo diante dos homens não é salvo, não está em Cristo, prefere a glória dos homens. Os incrédulos, quem são os incrédulos? Aqueles que não vivem pela fé em Cristo, nas promessas de Deus. E João conhece muito bem esses, vivendo no meio do povo crente. 1 de João 2,19, ele fala dos que eram dos nossos, foram embora dos nossos, do meio de nós, porque nunca foram dos nossos. Eram incrédulos. Não tinham fé genuína. Gente enganada. Quem são os corruptos? Não é só o Congresso Nacional que está descrito aqui. O que está descrito aqui, na verdade, nem tanto é esse tipo de corrupção como a gente conhece hoje na esfera política. É muito mais a corrupção do caráter. E nessa categoria, todos nós nos enquadramos. E nós só iremos para o céu se tivermos a justificação do sangue do Cordeiro. Então está falando aqui de corrupto no sentido de natureza corrompida, de homem pecador. Assassinos. Por que ele destaca os assassinos? É óbvio que ele está escrevendo no contexto de um povo perseguido, mas a principal, e era assassinado, crentes estavam sendo assassinados, talvez esse o destaque, né, a razão para esse destaque. Mas os assassinos são aqueles que tentam de todas as maneiras apagar a imagem de Deus. Esse é o problema com o assassinato, conforme a gente lê em Gênesis. O homem foi criado à imagem de Deus. Não se mata o homem, não se mata a mulher, não se destrói a imagem de Deus. Então, essa é a gravidade do assassinato. Os sexualmente impuros, a palavra grega aqui é pornós, de onde vem a palavra pornografia. E os gregos já viam pornós ou pornos como aqueles que passam o corpo adiante. Essa é a ideia. Você quer entender a exatidão da palavra grega para porneia ou pornós, essa é você passar seu corpo adiante em troca de um benefício. Então, João está descrevendo aqui prostituição, a imoralidade sexual de uma forma geral. Qualquer tipo de pecado sexual, pornografia, infidelidade, fornicação, prostituição, qualquer perversão sexual, seja ela hétero ou homo. Então, a gente tem que lembrar disso. Feiticeiros. Sabe qual é a palavra grega para feiticeiros, Evandro? Você sabe grego mais do que você imagina. Pharmakóis. Interessante, por que traduziram o feiticeiro, farmacóis? Então, melhor seria os farmacêuticos não entrarão no céu. Ué, loucura que é essa? O que feitiçaria tem a ver com farmácia? É óbvio que deve estar envolvido aqui as práticas ocultas do passado, onde você tinha aquelas poções, né? Onde você fazia aqueles trabalhos, aquelas poções mágicas, né? Branca de Neve, lembra da bruxa? Envenenava a maçã. Tem a ver com isso. Tem a ver com a manipulação de alguma coisa. Tem a ver com o entorpecimento. A feitiçaria, a idolatria religiosa, ela entorpece o ser humano, ela droga o ser humano. Falei para vocês hoje cedo de uma ex-ovelha lá de São Paulo, que com um ódio na voz, falando comigo ao telefone, há 2 dias atrás, dizendo que iria voltar para o lugar de onde ela saiu. Iria para o cemitério, amarrar a boca da pessoa no sapo, na boca do sapo, o nome da pessoa na boca do sapo, ia lá, falou o nome da entidade que eu nem me lembro, por quê? Porque na cabeça dela, ela falou assim, se essa pessoa não vai mais ser minha, ela não vai ser de ninguém. É um ódio que cega, que entorpece, e que te faz querer manipular o sagrado. É assim até no meio católico. Coitado do Santo Antônio, quantas vezes já dormiu de cabeça para baixo?
Não é? A mulher não arruma casamento com Santo Antônio, o que é que faz com ele? Põe ele de castigo. A Cristiane, minha esposa, foi rainha de Santo Antônio, olha só. Quem falou que não vale? Então, essa é a ideia por trás dessa feitiçaria. É um vício, na verdade, é uma coisa que entorpece você. Os idólatras, eles veneram, se prostram diante de ídolos. E aqui, os idólatras de todos os tipos, dinheiro, sexo, poder. O que derruba o pastor são geralmente 3 barras, a barra da saia, a barra do ouro e São João da Barra. São essas coisas que derrubam qualquer ser humano. Então, a idolatria. São João da Barra é uma pinga famosa, pastor. Você sempre foi crente, não deve conhecer. Ah, é da sua cidade? Ah, desculpa, perdão. Opa, São João da Barra é uma pinga. Conhaque. Alguém já gritou ali, deve ser um diácono. Olha, não tem diácono. Não tem diácono. Glória a Deus. Tem diácono na minha igreja, amo os diáconos. De verdade. Acho que as igrejas precisam redescobrir o valor dos seus presbíteros e diáconos. É outra série que o pastor Fábio vai me chamar. Os mentirosos. Os mentirosos vivem para encobrir seus erros. Por quê? Porque não querem que seu pecado seja exposto. Não quer que a sua imagem seja manchada. A mentira sempre acoberta a egolatria. Pode observar. A egolatria, o medo de ser flagrado, o medo de ser pego. Aí você mente. E esses não entrarão. Em outras palavras, vão ficar fora do céu quando você vê esse pacote todo aqui. Então, em vez de você ficar vendo o pecadinho, ticando o pecado, todos aqueles que não confessam o nome de Cristo, não vivem pela fé, que praticam o que é abominável, desrespeitam a vida, pervertem a moral, apegam-se a mitos, magias, idolatria e se escondem atrás de mentiras. Esse é o caráter, esse é o perfil de quem não vai para o céu. Agora, quem vai para o céu? Verso 2. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Vai para o céu a noiva de Cristo, a igreja glorificada. Os crentes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que Cristo hoje vem santificando, vem cuidando de santificar, embelezando cada um de nós, espiritualmente, moralmente, no caráter, preparando-nos para o céu, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que diz Hebreus. Então os crentes, os santos vão para o céu. Jesus disse nas bem-aventuranças que os puros, os limpos de coração verão a Deus. Não entra no céu gente de coração sujo, que não foi santificado. Aconselhei um jovem há um tempo que falou para mim: pastor, eu não consigo fechar os olhos para orar. Eu fecho os olhos e não sai da minha mente as imagens de pornografia. Quanta gente com essa escravidão. Aconselhei um homem uma vez, no estado de São Paulo, ele e a esposa, e a mulher em lágrimas: pastor, esse homem não me procura há 4 anos. Conta para ele por quê. E tudo começou porque ele me chamou para dizer para mim que iria para o seminário. E do nada, sabe aquelas coisas, o espírito cutuca você assim? Aí eu, estou brincando, viu? Aí eu peguei e falei assim: fulana, como é que vai ser a esposa do pastor fulano? Quando eu disse isso, essa mulher caiu em pranto. Tem 4 anos que ele não me procura, pastor. Pergunta para ele por quê. E ele calou, baixou a cabeça. Ela falou assim: ele fala para mim que prefere ficar na frente daquele computador, se masturbando, do que se deitar comigo.
queria ir para o seminário. Eu falei, eu não te recomendo. Quanta gente vivendo de coração sujo. E não é só com pornografia, com todo tipo de maldade, de pecado. Oh, meu povo, o que nos garante que nós vamos para o céu? A única coisa que nos garante é que nós estamos sendo santificados. Eu creio na segurança, na perseverança dos santos. Eu creio que aqueles que são de Cristo, ninguém arranca das mãos de Cristo. Eu não creio que crente perde salvação. Mas eu creio também que a prova de que eu sou de Cristo é que eu utilizo do poder que eu recebi quando eu me tornei filho de Deus, poder este para vencer o pecado. E se o pecado vive me vencendo, eu tenho que ligar o botão de alerta. Porque não entra no céu quem frequenta igreja, entra no céu quem é crente. E aí sim, o valor da igreja local na vida e no processo de santificação de uma pessoa é fundamental. Porque lembra, não está dizendo aqui, quando foi falar dos que não entram, falou pecados, vários pecadinhos para descrever um todo, como eu destaquei. Mas quando fala dos cidadãos do céu, fala de um corpo. A igreja glorificada. A igreja, a noiva. E ela vai para a cidade santa. Como é que alguém que não é santo, que é sujo, imundo, vai entrar na cidade santa? Na Nova Jerusalém. É interessante, porque quando João usa essas duas expressões aqui, ele está falando de tanta coisa. Cidade santa, não entra quem não é santo. E Nova Jerusalém, em contraste com a velha Babilônia que acabou de ser destruída. É um novo tempo, é uma nova cidade. A Nova Jerusalém é a noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a meretriz, com a prostituta Babilônia. Foi o próprio noivo, o Senhor Jesus, que lavou e purificou e adornou para si essa noiva que vai para o céu. Noiva amada, comprada, amparada, consolada, restaurada, glorificada. Essas são as pessoas que vão para o céu. Cuide da sua santificação. A prova de sua salvação é o seu processo de santificação. Não caia na heresia batista, na prática, que diz, uma vez batizado, acabou. Cuidado. Muitos vão chegar no céu e não vão ter passaporte. Sem visto. Então, se hoje à noite você tem qualquer dúvida, agora aí no seu coração, diz, Senhor, misericórdia de mim, esse pecado tem me vencido, eu tenho sido fraco, eu não tenho sentido o poder que os filhos de Deus recebem para vencer o pecado. Ó Deus, elimina isso de mim. Isso é milagre, você não vai conseguir sozinho. Por mais que você necessite, talvez, de tomar algumas medidas práticas. Meus filhos não vão para o quarto com celular para dormir. Meu menino já tem 15 anos. Deixa no meu quarto. E um dia ele olhou para mim, ele e minha filha de 13, e ele virou e falou assim, pai, você não confia em mim? Filho, confio, mas te conheço. Você tem a natureza do seu pai. Seu pai tem a de Adão. E eu não quero deixar você vulnerável ao pecado. Hoje você pode não entender essa medida, mas confia no seu pai, deixa o seu celular aqui. Você não precisa dormir com o celular. Você não precisa ser exposto a determinadas coisas. E é tão bonitinho que eu nunca mais precisei pedir. Um dia ele quis retrucar, não era férias. Eu falei, meu filho. Hoje ele vai, liga o carregador, põe um na cabeceira da minha cama, e a menina, minha filha, na cabeceira da mãe. Ô, meu povo, a gente tem que ajudar os filhos. A gente tem que ter conversas francas, a gente tem que pôr limite. A pornografia escraviza e mata.
Então, medidas terão que ser tomadas. Aí alguém poderia dizer, pastor, mas é legalismo, ele passa o dia inteiro com o celular. Eu sei. Mas toda noite ele tem um presta atenção. Toda noite ele tem a oportunidade de refletir. E como eu tenho aconselhado jovens que têm sofrido com isso. E eu destaquei somente esse pecado, mas nós poderíamos falar de tanta coisa que tem escravizado as pessoas. Então, a nossa salvação, a única prova que a gente tem de que a gente é salvo, é que a gente está sendo santificado. Os privilégios do novo mundo, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essas coisas passaram para sempre, não vai ter dor no céu. E se houver lágrimas, será apenas de explosão de alegria. Porque tem gente que chora de alegria. Não vai haver tristeza, não vai haver resultado de exame inesperado. Não vai ter ligação no meio da noite. Não vai haver tragédia, não vai haver tristeza. No céu vai ser uma festa de casamento sem fim. Verso 2, e vi na cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. É festa, é celebração. O céu será profundamente envolvido pela presença de Deus. Verso 3, ouvi uma voz que dizia, uma voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de vocês. Em outras palavras, para usar o vocabulário de João, lá do Evangelho, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. O céu será um lugar de profunda comunhão com Deus. O céu será um lugar de plenitude espiritual. Olha o verso 7. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Plenitude. E concluindo, como é que a gente chega lá? O portal. A gente chega lá pela obra completa de Cristo. Leia de novo os versos 6 e 7 e veja aqui a obra de Cristo completa na linguagem apocalíptica. Diz assim, e disse ainda, está terminado. Tetelestai. Está consumado. Quem disse isso? Jesus. Onde ele disse isso? João 19, lá na cruz, está terminado. Eu sou o alfa, eu sou o início de tudo, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água viva. João usou essa linguagem lá no Evangelho. João falou, mostrou Jesus apresentando a salvação, e a salvação que Jesus apresenta é na forma de alguém com sede, que vem a Jesus e bebe e sacia. Crer para a salvação não é apenas você entender a doutrina. O diabo sabe mais doutrina que a gente. Crer de coração é ter sede de Deus e fazer de Jesus a água que mata a sede. Então, a obra completa de Cristo. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A obra completa de Cristo está aqui. A obra da cruz, quando ele diz aqui, está consumado. Está aqui a infinita graça de Deus, que não apenas estende a mão dizendo vem, mas que de forma irresistível, como cantamos hoje, nos atrai a Ele e nos faz beber dele. Deus coloca em nós sede, e a gente vai e bebe dele. E tem o Espírito que nos santifica. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus, e ele será meu Deus. Meu povo, esse é o novo mundo do Apocalipse. Eu espero que encante você o suficiente para você que me ouve, e se talvez ainda não tenha tido uma experiência de salvação, hoje à noite você diga aí, diante do seu e do nosso Deus, ó Deus,
Eu quero entrar lá. Não apenas para me ver livre de problemas que essa vida me traz. Eu quero entrar lá porque lá eu vou beber de água viva para o resto da vida. Eu vou me saciar em Jesus. Eu vou me alegrar em Jesus. Jesus vai morar comigo. Jesus será meu grande encanto. Começa a encantar meu coração hoje, aqui e agora. É assim que a gente ora. Essa é a oração de guerra. É eu orando, você orando, dizendo: Deus, hoje eu acordei e eu não estou com vontade de ler a Bíblia, Deus. Misericórdia de mim, me dá fome, me dá desejo, me arruma tempo, me ajuda a arrumar tempo. Eu preciso ler a palavra, mesmo quando não está fazendo sentido. Deus, abre meus olhos, rasga meu coração. Gente, isso é oração de guerra. Mas a gente acorda em cima da hora. Ah, não estou com vontade. Ah, pastor, sinceramente, tem tempo que eu não... Sabe... Não consigo. Não faz isso não. É sério, esse caminho é perigoso. Eu não posso dizer que você não é salvo, mas se essa é a sua prática de vida, eu também não posso afirmar que você seja. É muito sério. A gente precisa beber dessa água, no mínimo ter sede, no mínimo dizer: Deus, mata essa sede. E aí você vai para a Bíblia, como uma criança vai assistir o herói no cinema, vai ver Marvel, vai ver o Homem de Ferro, que é meu favorito, Tony Stark. E você vai e vê o jeito que ele fala, o jeito que ele veste, como ele penteia o cabelo, como ele usa a barba ou cavanhaque, como ele age, como ele é. E você sai do cinema dizendo: eu sou o Homem de Ferro. Não é assim? Você tem que ir para a Bíblia dizendo: Deus, me mostra Jesus aqui. Eu quero ver como ele fala, eu quero ver como ele veste, eu quero ver como ele come, eu quero ver como ele é, eu quero falar como ele é, eu quero ser como Jesus, me revela esse Jesus. E aí você está lendo a Bíblia: Senhor, eu não estou vendo Jesus, me mostra Jesus. É assim que se guerreia. Porque Apocalipse, eu repito, desde o início eu estou dizendo isso, é para a gente ver. João quer que a gente veja. Você tem visto Cristo? A sua vida de oração e de leitura? Aí sim eu acreditaria no jejum. No jejum onde você vai dizer: Deus, eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, porque eu não tenho conseguido comer e beber do Senhor. Me ajuda a comer e beber do Senhor. Ó Deus, isso é guerra. Que Deus te abençoe e te dê graça, e me dê graça, e nos dê graça, para chegarmos lá. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor mesmo aplique, pegue esses 2 peixes, esses 5 pãezinhos, multiplique, e mate a nossa fome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.